Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 6, em 3 anos, se o máximo da pena é maior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplica-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Para primeiro, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Parágrafo 2º. Revogado o termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr, inciso 1, do dia em que o crime se consumou, inciso 2, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, inciso 3, no crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência, inciso 4, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Inciso 2, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de interrupção deve computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1, em 2 anos, quando a multa for a única combinada ou aplicada, inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não corre, inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2, enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Inciso 4, enquanto não cumprido ou não rescindido ou acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passar em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, inciso 2, pela pronúncia, inciso 3, pela decisão confirmatória da pronúncia, inciso 4, pela publicação da sentença ou acordo condenatórios recorríveis, inciso 5, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, inciso 6, pela reincidência. Para primeiro, excetuados os casos do inciso 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.